Senhoras e senhores, no episódio de hoje eu quero te convidar a fazer uma viagem a uma época memorável para todo o Potiguar. Prepara a sua xícara de café, porque você vai pegar a estrada comigo, porque conhecer mais sobre a nossa história e o seu legado é outra coisa. Se há um assunto que rende boas xícaras de café, é o legado da Segunda Guerra para o Rio Grande do Norte, especialmente para Natal. Estou aqui com dois entusiastas da Fundação Rampa, que são pesquisadores, desbravadores, são principalmente curiosos, né, sobre esse assunto. E a guerra rende muito assunto, né? Há muita coisa que o natalense, o norte rio-grandense não conhece, o grande público não conhece ainda sobre o que restou aí da Segunda Guerra pra gente. É um assunto que você passou 70 anos e ainda tem coisa aparecendo, coisa nova. E quando se trata de Natal, eu posei a experiência da Fundação Rampa nos últimos 10 anos, a gente conseguiu resgatar e reviver essa história. A Segunda Guerra foi um momento que mudou completamente o hábito do natalense, né? Isso a gente sabe, culturalmente a gente tem resquícios disso, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, mas principalmente tem muita história que está nesses artefatos que a gente tem, por exemplo, espalhado aqui nessa sala toda. Então, a gente foi com o tempo procurando as pessoas que viveram a guerra. Então, assim, foi diferente de você chegar no arquivo da Força Aérea Americana e falar, xeroca tudo isso para mim. As pessoas daquela época que viveram isso, deve ter sido um negócio tipo, uau, entendeu? Tipo assim, olha, Hollywood está aqui, os caras estão aqui, o carro está aqui. Então, assim, de repente, aquela era uma cidade muito calma, tranquila. De repente, começa a ter aquele monte de gente com dinheiro para gastar, andando de jipe, passa avião, avião atrás de avião, outro avião, jipe, carro... soldados, então assim, a cidade deu uma acordada. Eu até brinco que o século XX começou aqui com a guerra, porque foi quando tudo começou. Então o pessoal conheceu o liquidificador. O avanço tecnológico na época foi muito grande, né? Deixou um legado muito grande para Natal. E chegou a Natal. Não ficou restrito aos Estados Unidos, né? Nem os grandes centros do Brasil, como o Rio de Janeiro, né, São Paulo. Então, o Natal ele passou a ter isso também. Por exemplo, a introdução da calça jeans, a questão cultural, como você falou, né, a linguagem, né. A gente escutou muito a questão da Coca-Cola, né, Fred? Pessoas que lembravam, eu tomei Coca-Cola lá na base americana. Chantilly, várias coisas, batata frita, um monte de coisas que a gente já é normal. Muita gente falou, eu conheci isso lá na base, eu conheci isso lá na Rampa. São coisas que hoje pode ser natural, mas na época foi um grande choque de cultura. Você tinha uma população que saía nesse clima de Natal a 30 graus de verão de terno de linho. Aí chega o americano de calça jeans e camiseta. Então assim, a população sentiu, os mais velhos viram aquilo como um choque. Porque eles monopolizavam a rua, né? Todo mundo falava, a rua era cheia de americanos. Você imagina, na base tinha, em algum tempo, teve na faixa de 5 mil, 6 mil americanos lá, na base. Aqui a população da cidade era 50 e poucos mil, 10% da cidade era equivalente a jovens americanos que estavam na rua gastando. A gente fala muito de Parnamirim na Segunda Guerra, obviamente pela importância que Parnamirim teve. Mas não tem como falar da Segunda Guerra e não falar da Rampa em Natal. Inclusive há vários episódios que a Rampa se fez presente, inclusive o encontro dos presidentes que ocorreu aqui em Natal, né? Por que esse encontro aqui em Natal, assim? O Roosevelt, ele estava indo para uma conferência com o Churchill na África. Vargas foi alertado pelo ministro das Relações Exteriores dele, que era Oswaldo Aranha, de que uma vez acabada a guerra, só ia sentar na mesa de negociação quem tivesse combatido na guerra. Até então... Mas negociar o quê? Para ficar claro, existem as riquezas da guerra. Influência, controle, divisão... Né? O legado que ia ficar ali daquela espólio. Aí o Oswaldo Aranha falou para Vargas, a gente tem que combater junto para ser um dos exércitos vitoriosos, porque o nosso exército não estava combatendo. Foi isso que Vargas veio conversar com o Roosevelt. Por nossa sorte, o legado da guerra para Natal... Só coisa boa. Só coisa boa, Só né? coisa boa. A Natal se desenvolveu, o eixo que eles construíram da pista, que ia do hoje do Ateneu até a base de Parnamirim, criou a nova Natal, a parte nova de Natal toda, né? Por isso que está tão explicado, assim, ficou muito claro que quando a guerra acaba, o pessoal que fica tão triste, né? Ah, foi uma tristeza. Fechou loja, fechou bairro, a mulher perdeu o noivo. O mundo todo comemorando e Natal chorando o fim da guerra. Chorando, Pois é, tem muita história. Eu comecei essa entrevista falando que falar sobre a Segunda Guerra renderia muitas xícaras de café, e rende mesmo. Inclusive eu quero fazer o convite a você, natalense, a conhecer mais
sobre essa história que é nossa. Inclusive o pessoal da Fundação Rampa está com uma exposição permanente, cabe só agendar, né? Convocam a gente para dar palestra de 30 minutos, 45, a gente fala 1h30, 2 horas. Tá explicado, é muito interessante, é muito rico esse conteúdo. E aí fica o convite para você, porque conhecer mais sobre a Segunda Guerra, sobre a nossa história, os nossos ícones, é outra coisa.